Você está aí todo organizado aí. Você está bem, doutor? Está com saúde? Tudo em paz, graças a Deus. Amém, amém. Prazerzaço estar aqui conversando com você. Primeiramente, agradecer por ter Na- sido tão solícito com a gente e teve muito mistério, não. Doutor, estou precisando falar aqui sobre esse assunto. Me disseram que você é o cara. Vamos que Não, vamos. Como é que nós vamos é, fazer? Muito eu prático. que, eu que agradeço o convite, né? Tanto o seu como o de Leciane. É, sempre que eu posso, eu tento participar, tentando levar informações sobre a urologia, né? Esse mês especificamente sobre a saúde do homem, câncer de próstata. Então, eu me sinto muito à vontade em fazer esse tipo de discussão. Então, agradeço o convite e vamos lá. Espero poder ajudar e contribuir Com com o certeza você projeto. vai ajudar. Com certeza. Obrigado, doutor, mais uma vez. Boa noite a quem está chegando aqui na live, tá? A gente está aqui fechando o mês de novembro. Está vendo aqui outros colegas médicos do senhor, doutor Fábio, tô É, aqui, amigo Fábio aí. Renata, Isso. Zé Vamos lá. Roberto. Muito bem. Obrigado, gente, pela presença de vocês, Dudu. Só gostaria que vocês enviassem essa live aí para 10 amigos, para que a gente possa estar enriquecendo aqui esse momento, que é um momento especial, né? É um momento que a gente está finalizando o mês de novembro, o mês que se falou muito, né, da saúde do homem. E a nossa editora, ela não tem a preocupação só com os livros, né? Que é o nosso foco. A gente tem essa preocupação também de estar trazendo a discussão, conteúdos que venham agregar à sociedade, fazer nossa contribuição social e a oportunidade de a gente estar aqui com uma referência no assunto, que é o doutor Natanael, que está aqui hoje se dispondo a conversar um pouquinho sobre esse tema que é tabu, tem o seu preconceito, o É, doutor sabe disso mais do que eu, né? claro. Tá melhorando, né? Aos E aí a poucos. gente vem contribuir para essa desconstrução, né? É, Desse preconceito aos poucos. Doutor, antes da exato. gente entrar de fato no assunto, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre sua expertise, sobre a sua especialidade, para que a gente possa Tá, depois já entrar aqui no nosso assunto. Fique à vontade. tá. Rodrigo, meu nome é Natanael, né? Natanael Modesto, sou médico urologista. Eu sou natural aqui do sertão, nasci em Araripina, Pernambuco, Terra do Gesso. terra do gesso. Minha família mora lá. Eu mudei bastante ao longo da vida por questões profissionais da família. Enfim, aí morei em Petrolina um tempo da minha infância, depois morei em outras cidades e aí acabei indo para Recife para fazer o final do colégio, fazer faculdade. Então fiz faculdade de medicina em Recife, na UPE. Posteriormente servi ao exército lá ainda, depois fui fazer a residência de cirurgia geral e urologia. Eu fiz no Hospital Otávio de Freitas, em Recife, as duas residências, né? Nesse período lá, tive a oportunidade de trabalhar em unidade de terapia intensiva, em emergência geral e em emergência cirúrgica, enfim. Depois da urologia, eu fui para São Paulo, fiz um fellow de uro-oncologia, né? Ou urologia oncológica, que é uma subespecialização nos cânceres, né, do aparelho urinário. E aí, posteriormente, após concluir esse fellow, eu decidi voltar para as origens aqui para o sertão. E aí retornei para cá, vim para o Vale do São Francisco. Aqui eu fico perto da família, perto dos amigos, podemos contribuir com a medicina da região, enfim, e estamos aqui. Tá vendo, gente? Uma referência no assunto. E já começando a entrar, aproveitando esse ensejo que você falou um pouquinho da sua trajetória, né? Como você chegou à urologia. Me fala um pouquinho o que a urologia estuda, doutor? Porque às vezes as pessoas resumem a urologia só ao cuidado masculino. Mas pelo pouquinho que Isso, você falou aqui, eu percebi que vai além. O que a urologia vai. estuda? A urologia é uma subespecialidade da cirurgia, né? Ou seja, todos os urologistas são cirurgiões.
a gente tem que fazer cirurgia geral antes, para depois fazer a residência em urologia. E a urologia estuda o diagnóstico e o tratamento das doenças do aparelho urinário, tanto masculino quanto feminino, ou seja, rins, ureteres, bexiga, uretra, todas as doenças dessa área, ou seja, as infecções urinárias, os cálculos renais, os tumores dessas regiões, tanto do homem como da mulher, a gente acompanha. E além do aparelho urinário, de ambos os sexos, a gente cuida também da saúde do aparelho genital masculino, né? E aí vem a próstata, o pênis, os testículos, o saco escrotal no homem, e nesse sentido o aparelho genital feminino fica sob responsabilidade da ginecologia, né? Uma especialidade que a gente trabalha bastante junto aí. Certo. Então, a urologia, ela cuida de todo o trato urinário, da parte da genital masculina, os urologistas, e a feminina, a ginecologia. Certo. Exato, exato. Já que a gente está falando do Novembro Azul, que a gente vai especificar ainda mais um pouquinho aqui, vamos falar da próstata. Qual é, assim, os fatores que a gente pode estar trazendo, que são fatores de risco, né? Que a gente está falando Novembro Azul, câncer de próstata. Quais são os fatores de risco que podem contribuir para que uma pessoa ela desenvolva o câncer de próstata? E junto a essa pergunta, doutor, para que você faça um raciocínio só, qualquer pessoa pode desenvolver o câncer de próstata? É uma coisa que é genética? Tem determinados comportamentos que favorecem? Faz aqui esse mix para que a gente possa esclarecer aqui as pessoas que estão na live. Claro. É importante a gente lembrar dos principais fatores de risco, certo? Porque tem alguns menores que ainda estão em fase de pesquisa, que ainda não se tem certeza dessa correlação ou não, né? A gente sabe que os principais fatores de risco para o homem desenvolver câncer de próstata, o primeiro é a idade. A gente sabe que os tumores são mais comuns nos homens a partir dos 50 anos, principalmente após os 65 anos de idade. A gente sabe que mais de 70% dos cânceres de próstata surgem após 75 anos. 65 anos. 65. Exato. Mas a gente considera já fator de risco a partir de 50. E considera também raro antes dos 40 anos, né? Lógico que não é impossível, mas é raro antes dos 40. Então, o principal fator de risco é a idade, é o primeiro, a partir de 50 anos. O segundo é a história familiar. A gente sabe que o câncer de próstata, assim como outros cânceres, tem um grande componente genético, tá? E a história familiar ela é muito importante quando a gente pensa em parentes de primeiro grau, ou seja, o pai ou o irmão. Caso eles tenham tido câncer numa idade mais precoce, abaixo de 65 anos, significa que tem um forte componente genético. Quando esses cânceres surgem nos parentes numa idade mais avançada, aí significa que é o risco da população geral, o componente genético não é tão importante. Mas quando é num parente de primeiro grau, numa idade abaixo de 65 anos, a gente sabe que tem um forte componente genético. Existem dados que mostram que os afrodescendentes, né, podem ter um tumor, sim, podem ter um tumor numa idade um pouco mais jovem, e dependendo também do tipo de tumor, essa lesão ser um pouco mais agressiva, tá? Então a gente considera os principais fatores de risco: a idade acima de 50 anos, o histórico familiar, principalmente pais ou irmãos, né, que são parentes de primeiro grau, a raça negra, que pode ter tanto tumor numa idade um pouco mais precoce, né, como eventualmente o tumor um pouco mais agressivo.
Alguns estudos acreditam que isso tem a ver, em parte, com o componente genético, em parte com o estilo de vida e com a alimentação, tá? Porque aí são estudos que consideram a população mundial. Aí se estudou, se viu que os negros, os afrodescendentes, têm um pouco mais que os brancos, e os brancos têm um pouco mais que os asiáticos, do que os povos amarelos, entendeu? Então esses são os três principais fatores de risco. Tem outros, por exemplo, a gente sabe que o obeso ou o tabagista, eles podem ter tumores também de um controle mais difícil. Não é que eles tenham mais tumores, mas caso eles venham a desenvolver, eles têm um tumor de tratamento e de controle mais difícil um pouco. Então são fatores também associados ao câncer. Tem outros em estudo, como o uso de alguns medicamentos, a exposição a alguns componentes químicos, entendeu? Mas os principais são esses aí que definem essas orientações que a gente vê no Novembro Azul, por exemplo, e vê no ano inteiro, que seria o homem a partir de 50 anos, fazer a avaliação, exatamente por conta disso, ou o homem que tem histórico na família, ou que é da raça negra, fazer um pouco antes, a partir dos 45, entendeu? Porque são somas de fatores de risco, né? Então, são por conta, basicamente, desses principais fatores que eu te citei aí. Gente, vocês fiquem à vontade, vocês estão chegando aqui na live, a gente está aqui com o Dr. Natanael Modesto, urologista, especialista em oncourologia, e a gente está falando aqui sobre os fatores de risco para desenvolver o câncer de próstata. E nesse contexto, você pode mandar sua dúvida, sua pergunta, que eu vou estar lendo aqui, como a Ana, ela fez uma pergunta aqui, doutor. Só que ela fez uma pergunta mais aberta, mas eu vou aproveitar aqui para que a gente possa esclarecer. Qualquer tipo de câncer de parentes de primeiro grau poderá ser um fator de risco? Ela pergunta aqui. É uma pergunta boa e complexa essa, né? A associação genética, ela é diretamente a outro câncer de próstata, tá certo? Mas também ao câncer de mama, em parentes de primeiro grau. Porque a gente sabe que tem uns genes que estão relacionados a esses dois tipos de câncer. Um deles, por exemplo, BRCA, ele pode estar relacionado a esses dois tipos de câncer. Eles podem ter mutações, alterações nesses genes. Então, a gente pensa principalmente em outro caso de câncer de próstata em parente próximo ou câncer de mama. São os mais associados ao risco aumentado de câncer de próstata. Mas foi boa a pergunta, hein? Difícil. Espero que tenha ficado claro, Ana. A nossa embaixadora na luta contra o câncer no Vale do São Francisco, Leca Lima, que nos ajudou a montar esse momento aqui, está aqui presente e registra gratidão, Rodrigo e doutor Natanael, pela abordagem de um tema tão importante. E eu agradeço a você por ter nos ajudado a chegar aqui a essa referência e a esse momento. Muito obrigado, Leca. Você é 10. Leca, então, show. Doutor, para que a gente fixe aqui o contexto, acima de 45 anos é recomendado que já comece a fazer esse acompanhamento em negros e a partir de 50 anos para todas as raças, digamos assim, né? Tem aí esse acompanhamento e 65 mais de perto ainda. Doutor, aquele pessoal que joga uma bolinha no final de semana, sabe? Que de repente tá lá, não sei o quê, e leva uma bolada esporadicamente. Esse comportamento, esses acidentes que acontecem durante o percurso, isso pode contribuir para desenvolver alguma lesão no médio e longo prazo? Eu fiz essa pergunta porque tem amigos aqui que já... pergunta lá ele, eu gosto de jogar bola, já tomei umas pancadas às vezes. Então, isso é fator de que contribui também? Isso. Rodrigo, eu só voltar aqui um pouquinho antes sobre aquela recomendação. Sim. A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é para que a partir dos 50 anos, para a população geral, o homem converse com seu médico sobre o interesse em ser avaliado ou não para câncer de próstata, tá certo? Não é uma obrigatoriedade. Hoje em dia, o que a gente tem que oferecer é a possibilidade do homem discutir com seu médico se ele quer ser avaliado, tá? Então, é a partir dos 50 anos para
para os homens em geral, e a partir dos 45 para quem tem histórico na família, como a gente falou, e raça negra, tá? Foi só para complementar aí essa questão dos fatores de risco. E o que você perguntou sobre traumatismos, de um modo geral, eles não estão associados diretamente ao risco de ter câncer, tá certo? A gente sabe que alguns traumatismos relacionados à própria próstata, que pode gerar uma prostatite, por exemplo, elas levam o homem mais comumente ao médico, e aí, por levar ao médico, acaba você conseguindo fazer um diagnóstico mais precoce. Mas não foram os quadros do trauma, especificamente, que faz gerar o câncer, entendeu? Ele é o que leva o homem ao médico e essa avaliação acaba levando ao diagnóstico precoce. Certo, certo. Então, doutor, dessa recomendação que você trouxe aqui, né? E, na verdade, ficar aberto para que a pessoa ela se sinta à vontade para ir até o médico e fazer esse acompanhamento, pelo que, o que você deixou claro aqui. Quais são os exames preventivos que podem ser feitos, né? Para que esse homem possa estar fazendo esse acompanhamento? Porque a gente sabe que o câncer é uma doença que quanto antes você tiver o diagnóstico, maior é a sua chance de cura. Então, qual é o procedimento? Quais são os procedimentos preventivos que o homem pode estar buscando para evitar essa doença? Essa doença. Especificamente sobre câncer de próstata, não existe uma conduta objetiva para você evitar o câncer, tá? A gente sabe que as medidas são as medidas de saúde em geral. Então, é o que você orienta para todo tipo de câncer. É ter uma boa qualidade de vida, uma alimentação balanceada, um sono regular, fazer atividade física. Então, isso funciona para todos os problemas de saúde, né? De conduta para a vida é isso. A gente, no Novembro Azul, como a gente pensa no homem de um modo integral, não é só relacionado à próstata também, né? Eu sempre deixo claro isso no meu consultório e nas minhas conversas. O homem não se reduz só à próstata, para a gente falar só da próstata. Na verdade, existem outras causas de maior mortalidade masculina. No país, na nossa região, no Nordeste, aqui, em todo lugar. É sempre importante a gente lembrar que uma das primeiras causas são as causas externas. É a violência, a agressão, é o acidente, lesão por arma de fogo, arma branca, são acidentes de trabalho, enfim. Então, as causas externas são a principal causa de morte de homens jovens no país. Então, se a gente quer evitar problema para a saúde masculina, diminuir a mortalidade, a gente tem que falar sobre isso, né? Do sistêmico, né? Exatamente. A segunda causa são as doenças cardiovasculares. Então, tudo que leva ao risco de infarto e de AVC também deve ser conversado com os homens. Então, o cuidado com colesterol, com triglicerídeo, com a obesidade, com o sedentarismo, o diabetes, a hipertensão, né? Então, isso tudo a gente tem que falar. Como terceira causa, tem o câncer de pulmão, né? Então, a gente tem que falar sobre o homem evitar o tabagismo ou suspender o tabagismo. E em quarta causa, o câncer de próstata, né? Então, quando a gente vai conversar sobre saúde do homem de um modo integral, a gente tem que falar sobre tudo isso. Então, se a gente quer evitar a morte masculina, a gente tem que pensar em ações que envolvam tudo isso, né? Agora, especificamente sobre câncer de próstata, a gente avalia através do exame do PSA, que é um exame de sangue, e do exame digital da próstata, que é o exame do toque, né? Por que esses dois exames? O PSA é detectado no sangue e ele pode aumentar em várias situações relacionadas à próstata, não só ao câncer, mas é uma das coisas que aumenta no câncer, é o PSA. Então é importante lembrar que ele aumenta em condições benignas, como infecção, prostatite, como o uso de sonda, como o trauma na região prostática.
A próstata crescida, hiperplasia prostática benigna, faz o PSA subir. Então, tem algumas condições que não são câncer, que fazem ele subir, mas o câncer é uma dessas, e a gente tem que pensar. E o exame do toque é o exame onde a gente percebe nodulações, irregularidades na próstata, que a gente não vê através de outros exames, como PSA ou ultrassom, por exemplo. Então, os principais exames para tentar diagnosticar precocemente o câncer de próstata são o PSA e o exame do toque. Pronto. E nesse contexto aqui, eu vou ler aqui as perguntas da Iris. Gente, vocês podem mandar perguntas como a Iris, como a Ana já fez aqui. Ela pede para que a gente reforce, doutor, a partir de qual idade para homens com histórico familiar, segundo grau, o avô? Então, a partir de qual idade? Reforça aí para que ela possa ter essa informação. Certo. Os estudos que mostram a maior relação genética é com parentes de primeiro grau, tá certo? Agora, se você soma parentes de segundo grau, em muitos casos, acaba se aumentando o risco também. Então, na prática, o que a gente faz não é obrigatório fazer uma avaliação mais precoce, quando os parentes são de segundo grau ou terceiro, enfim, mas a gente pode discutir isso com o paciente. E se ele estiver ansioso, inseguro, já quiser ser avaliado, ele pode ser avaliado a partir do momento que ele desejar. Tem muitos pacientes que, como eu disse, o objetivo da conversa inicial com o urologista é discutir quem quer ser avaliado e a partir de qual momento. A gente dá essas informações todas e decide em conjunto com o homem, a partir de que momento a gente vai avaliar e como. Então, se o paciente tem alguns parentes de segundo grau, tem alguma insegurança, ansiedade para avaliação, a gente já começa desde que ele tenha interesse, sem problema nenhum. Pronto. Dona Maria José, boa noite, dona Zezé, seja bem-vinda. Também manda uma pergunta aqui para nós, doutor. Boa noite. O uso do tabaco pode acelerar o CA de próstata? Pode. O cigarro, ele está associado não exatamente a um maior diagnóstico, uma quantidade maior de casos de câncer, mas as pessoas que têm câncer que fumam têm um resultado de tratamento pior e um desfecho pior. Então, ele pode tanto acelerar o crescimento do câncer, né, como alterar o resultado do tratamento. Então, é como o doutor estava falando aqui, o Novembro Azul ele vem com abordagem sistêmica, né? Porque, como ele falou, o homem não se resume só à próstata. Então, todos esses fatores, obesidade, tabagismo, né? As taxas, colesterol, tudo pode contribuir. Tudo interfere. Exato. Nem sempre há o surgimento de uma lesão, mas há o modo como ela vai se comportar e a resposta ao tratamento. Certo. Tudo é importante. O câncer de próstata, ele tem um sintoma que possa, assim, a pessoa, tenho que acompanhar, tenho que ver. Porque, assim, o câncer de mama, o exame do toque, que a gente já fez essa abordagem aqui, a mulher faz durante o câncer de próstata, você já falou aqui como é, mas tem algum sintoma, alguma questão assim, doutor? Inicialmente não. Cerca de 78%, 75% a 80% dos casos de câncer são diagnosticados em fases iniciais. Com esses cuidados, com o exame do PSA, do toque, isso leva a um diagnóstico precoce na maioria dos casos e, portanto, com maior possibilidade de cura. Para essas pessoas que estão com o tumor em fase precoce, a imensa maioria não tem sintoma nenhum, absolutamente nenhum. Urina normalmente, não tem sangramento na urina, não tem dor, não tem nenhum desconforto específico, não tem nenhuma obstrução urinária, nem evacuatória, enfim. Então não tem sintoma. É por essa razão que se chama tanta atenção para que os homens saibam dessas informações, né? Para que busquem essas avaliações, mesmo sem sintoma. Porque nessas fases iniciais não tem sintoma nenhum,
nos 5, 6% que tem diagnóstico já com metástase, ou seja, já com câncer avançado, espalhado, aí esses podem ter sintomas já no início, que são sangramento urinário, dor nos ossos, obstrução do aparelho urinário, dor na pelve, né? Então, dor óssea como um todo, porque é um dos principais locais de metástase. Então, para os tumores iniciais, não tem sintoma clássico e, portanto, a gente deve investigar exatamente nessa época, para tentar diagnosticar precoce e aumentar a chance de cura. Dona Zezé mandou outra pergunta aqui, doutor. Qual é o outro maior índice de câncer em homens, além da próstata? Certo. O câncer de próstata, ele é o segundo câncer no homem, só perdendo para o câncer de pele, tá certo? Quando a gente tira o de próstata, os mais comuns são o de traqueia, bronco e pulmão, o de intestino grosso, que é de cólon, né? Cólon reto, e o de estômago. Então, se a gente pensar fora próstata e pele, são o de pulmão, bronco pulmonar, o de cólon retal e o de estômago, são os principais. E como é que tá esses números, doutor? Você que é o estudioso do assunto. Como é que tá esses números aqui na nossa região e a nível nacional com relação ao câncer de próstata? Olha, a gente tem dados do INCA, né? Qualquer pessoa pode entrar no site do INCA e ele disponibiliza ano a ano as atualizações. A previsão é de quase 66 mil casos por ano nesses próximos 2, 3 anos no Brasil. Então, são mais de 65 mil, né? 65.800 e pouco casos por ano no país e mais de 15 mil mortes, tá? Então, 40% aí, mais ou menos. Não, a gente não conta assim. A gente não conta desse modo, porque os novos casos são casos que, em sua maioria, são casos iniciais e que vão ser curados. Essas mortes já são mortes de casos acumulados nos anos, nas décadas, que já vêm em tratamento, que não responderam, ou que tiveram diagnóstico inicial já numa fase avançada e que leva à mortalidade, certo? Se Qual a é a gente chance for de olhar, cura de um paciente? Pelo que você está me dizendo aqui, a chance é alta. é alta. A chance de um homem ter câncer é de mais ou menos 14 a 16% ao longo da vida. Um em cada 6 a 7 homens vai desenvolver câncer, mas a chance de morrer dele é pouco mais de 2 a 3%, sabe? Então, mais de 90%, 85%, dependendo da fase, tem chance de cura. 85%, 90%. Tudo depende do estágio inicial, Rodrigo. Quando o câncer é na fase inicial, diagnosticado, mais de 90% tem cura no tratamento, tá? Então é o que a gente busca, é o diagnóstico precoce para deixar nesse grupo em que a cura você atinge em mais de 90% dos casos. Tumor metastático já avançado, o tratamento já não pensa em cura especificamente, mas pensa em controle, né, por anos, às vezes até décadas, para que o homem viva bem, com qualidade de vida, convivendo com o câncer, tá? Então, quanto mais avançado, a gente pensa mais em controle da lesão e pensa um pouco menos em cura. A Gera Chaves, que é coautora de um dos nossos projetos, Eu Venci o Câncer, a gente tem um projeto, doutor, onde algumas pessoas que venceram o desafio do câncer, elas registraram essa trajetória e algumas das coautoras estão aqui presentes. E a Gera, que é uma dessas coautoras, ela registra aqui, ó, a resistência ainda é muito grande por parte dos homens. Que, inclusive, era a minha próxima pergunta, Gera. Parece que você está lendo pensamentos. Doutor, a gente sabe, você já aqui esclareceu o que é que a urologia estuda, como funciona, já trouxe aqui os percentuais de cura, 90% de cura quando detectado precocemente, né? E porque o câncer de próstata é assintomático, pelo que você deixou aqui, só em nas fases iniciais. Quando está num caso grave. O que é que você poderia dizer assim, que é o grande vilão para que
ainda aconteça situações de que o caso fique mais grave, né? Por que essa resistência? Eu acho que o grande vilão é ainda a falta de informação mesmo, né? Porque, na verdade, como qualquer tipo de preconceito, o termo já diz, né? É uma ideia preconcebida que as pessoas fazem sobre algo que eles não têm a informação, não dominam a informação. Então, todo preconceito surge da falta de informação mesmo, né? Talvez esse seja o grande vilão, né, nessa luta, e que aos poucos a gente tem ganho, né? Quanto mais a gente conseguir esclarecer a população masculina, dos cuidados com a saúde como um todo, em todas as fases da vida, né? Não é esperar a fase do adulto tardio e do idoso só para procurar o médico, mas procurar se entender dos principais problemas de saúde em cada fase e se cuidar em cada fase. Então, o grande vilão é esse, né? A gente tem outros que a gente não consegue manipular, a questão genética, por exemplo, né? O fator de risco familiar ou genético a gente não consegue mudar. A idade a gente não consegue mudar também. Então, o que a gente tem de melhor ferramenta é o diagnóstico precoce através desse cuidado contínuo com a saúde do homem. E esse é o objetivo dessa live, é trazer essa informação para desconstruir muito do que se diz por aí, como o doutor aqui trouxe muito claro, né? A visão equivocada, primeiro, do que é que o urologista faz. Por isso que eu comecei logo aqui. O que é que o urologista estuda, doutor? Ele explicou aqui que é toda a parte do trato urinário, e no caso da genitária, dos homens é urologista e das mulheres é ginecologista. Mas não é só isso. Tem todo um estudo, todo um sistema, né, de tratamento para os rins e todo o canal uretral. Então, o objetivo que a gente está fazendo essa live aqui, fechando o mês de novembro, é justamente trazer a informação com um especialista do assunto, para que você, homem, que está ali chegando aos seus 40, já é bom você ir, pelo que como o doutor trouxe aqui, conversa com o seu médico para poder já ir. É um acordo. Pelo que eu entendi aqui, é um acordo. Não é uma imposição. Você tem que ir. Não. Você vai conversar e ele vai investigar seu histórico, porque ele já explicou, viu, dona Zezé, assim, sobre o PSA, que é o exame que faz pelo sangue, tá? E ele vai estudar o histórico da sua família e vai combinar com você como é que vai fazer esse acompanhamento. Não tem nada de imposição. Nada. É um Absolutamente diálogo. Nada. É um diálogo. Toda, na verdade, a tendência, já de um tempo para cá, e vai continuar assim, é que em tudo na medicina seja discutido, né? E acordado entre o médico, o paciente e a família, tudo isso. Então, não tem nenhum tipo de imposição. Os homens não têm que ter receio de ir ao urologista, porque com medo de exame, do toque, enfim, ou com receio, o médico não vai obrigar a fazer de maneira nenhuma. Vai apenas explicar qual a indicação, qual a recomendação, o porquê, explicar como esclarecer, e a partir daí o médico junto com o paciente decide se ele quer fazer, de que modo, quando, com que frequência, entendeu? Então tudo é discutido, não tem razão para ter receio de ir ao urologista, não. Doutor, falando um pouquinho agora da parte do tratamento do paciente oncológico, você que tem expertise para falar sobre isso. Como é que funciona esse tratamento? É o mesmo tratamento que a gente vê químio, rádio, essa coisa toda? Como é que é o tratamento para o câncer de próstata? Para o câncer, a gente tem tratamentos que levam a cura, onde a gente pensa em cura do paciente, e tem tratamentos para controle da doença em fases ou estágio que você não vá atingir a cura, exatamente, a eliminação do câncer, né? Os principais tratamentos que levam à cura são a cirurgia, né? A cirurgia que é a retirada da próstata e das vesículas seminais, e em boa parte dos casos de alguns gânglios que tem lá na pelve. Essa cirurgia chama prostatectomia radical. Ela pode ser feita aberta por videolaparoscopia ou
uma cirurgia por vídeo com auxílio de robô, que é a cirurgia robótica, né? Essa última técnica, que é a robótica, é a mais moderna, ela tem crescido exponencialmente em todo o mundo. Nos Estados Unidos já é uma realidade assim, absurda, no Brasil já é realidade também, e está numa fase ascendente no país, né? Então, a cirurgia principal é a prostatectomia radical, pode ser aberta por vídeo ou com robô. Tem a radioterapia também, que não é cirurgia, é um procedimento onde se emitem, né, radiações lá para a pelve, para a área da próstata, e essas radiações matam as células que têm tumor, né? Fora isso, existem controles da doença através de bloqueios hormonais, de uso de medicamentos. Dependendo da fase, pode ser preciso fazer quimioterapia também. Enfim, tem substâncias mais modernas sendo estudadas para usar também no controle do câncer de próstata. Tá? Então, o principal é saber a cirurgia, a radioterapia e o tratamento clínico com medicamentos para controle da doença. Essas são as principais modalidades. Certo. Aqui o presidente da editora, o Alex Masalti, registra aqui. A editora Masalti agradece ao Dr. Natanael Modesto por sua disponibilidade em aceitar o convite para esclarecer um tema tão importante para todos nós homens. Nossa gratidão. Cara, eu que agradeço o convite. Certo. Doutor, você falou aí 3 passos para o tratamento do câncer de próstata. E esse tratamento, ele deixa algum tipo de, como é que eu diria, de sequela no paciente? Ele precisa passar aquele período de remissão, como é os outros tipos de câncer, 5 anos Sim, acompanhando? É o sim. mesmo procedimento? É semelhante, né? Claro que cada tumor, dependendo de sua localização e do tipo de tratamento que está sendo realizado, vai ter um risco maior ou menor de complicações, de sequelas e por aí vai. O câncer de próstata, quanto mais precoce é o diagnóstico, o quanto antes a gente identifica ele, mais chance de sucesso com o tratamento, maior chance de cura e maior chance do paciente não ter complicações ou sequelas, né? Ou seja, o risco as principais sequelas ou complicações que os homens têm receio, um é a impotência, né, a disfunção erétil, e o outro é a incontinência urinária, que é a perda de urina, quando o homem não tem controle para segurar a urina e aí durante um esforço, principalmente, deixa escapar aquela urina sem querer ali. Dessas duas complicações, a incontinência urinária ela ocorre numa taxa menor, porque quando o diagnóstico é precoce, você vai na anatomia, consegue preservar o músculo que ajuda a segurar a urina, o esfíncter. Então, você tem menos lesão na musculatura, na inervação, enfim, consegue preservar melhor. Do mesmo modo, a impotência também, a chance diminui quando o diagnóstico é mais precoce. Mas como a impotência também tem outros fatores, como a própria idade do paciente, as outras comorbidades que o homem pode ter, ela acaba acontecendo com uma taxa maior, né, como uma complicação do tratamento. Então, tanto a cirurgia como a radioterapia tem uma taxa de pacientes que podem ter impotência. Essa maioria desses pacientes podem ser tratados ou com medicamento ou com outro procedimento cirúrgico. E a incontinência urinária ocorre numa taxa menor. Então, essas são as duas principais complicações ou sequelas do tratamento do câncer de próstata. As duas têm tratamento, então a grande maioria dos homens tem uma qualidade de vida boa, levam a vida normal depois do tratamento e, portanto, não precisam ter nenhum receio de fazer os tratamentos indicados. Tá? Além disso, o uso dos medicamentos para controle do câncer em estágios mais avançados também podem mexer um pouco na função sexual. Isso é cada caso, como eu te falei, tem outros fatores da saúde do homem que podem interferir nas funções sexuais, então a gente tem que levar tudo isso em conta, né?
Doutor, tem uma pergunta aqui, saindo um pouquinho do câncer, indo para a parte do cálculo renal. Cálculo de 6 a 7 centímetros, precisa de cirurgia? Aqui é o Daniel, está perguntando. Daniel. Obrigado, Daniel, pela sua pergunta. Um cálculo de 6 a 7 centímetros, se for centímetro mesmo que ele quis dizer, é considerado um cálculo grande. Né? Para a imensa maioria desses casos, vai precisar de cirurgia sim. É lógico que a gente não pode, eu não posso recomendar nenhum tipo de tratamento sem avaliação, sem conhecer um caso. Por uma live. Exatamente. Mas, de um modo geral, 6 a 7 centímetros é um cálculo considerado grande e é possível que precise de tratamento de cirurgia. Aí o médico, que é Daniel, né? É Daniel. O recomendável é sempre orientar que o paciente procure o especialista para ser avaliado, para você confirmar a indicação desse tratamento, que a gente está só aqui sugerindo aí por alto. Doutor, muito obrigado aqui pela sua participação. Aqui a gente teve uma aula, um esclarecimento de como realmente o homem ele deve, como é tratado o câncer de próstata, e reforçou ainda mais a esperança, né? De que o câncer, Sim. embora seja uma doença assustadora, que naquele primeiro momento ali o chão abre, o paciente perde a noção, fica ali muito assustado. No caso do câncer de próstata, é uma doença que tem um alto índice de cura, 90%, pelo que você nos trouxe aqui. Óbvio que isso se deve ao tratamento precoce, ao acompanhamento, que não é nada obrigado, o médico vai chegar brigando, senta aí, vamos fazer o exame. Não é assim, tem todo um acompanhamento, toda uma conversa, e que o paciente que se sentir a necessidade, ele vai buscar o médico e o médico vai investigar, vai ter uma conversa para que haja essa investigação, e aí vai se decidir o que é que vai se fazer. E nesse contexto todo que a gente enxerga aqui o Novembro Azul, que você trouxe muito bem, eu gostei muito dessa sua fala, que o Novembro Azul ele não deve se resumir só à próstata. Na verdade, a saúde do homem é um sistema, né? Precisa olhar tudo. Exato. Qual é a grande mensagem que o Dr. Nathanael gostaria de deixar aqui para o pessoal que está assistindo a live, para os homens? Essa live vai ficar gravada, tá? Vai para o nosso canal do YouTube. Então, se você tem algum parente, tem um pai que está vivendo, está com essa resistência ainda de buscar o médico, de acompanhar, depois você pode estar mostrando essa live para ele com o Dr. Nathanael, para que ele possa ir abrindo um pouquinho mais. Mas deixa aqui, doutor, com a sua grande mensagem, fala um pouquinho de onde você atende. Aproveita, esse momento a palavra é sua. Claro, não, em princípio, Rodrigo, eu queria parabenizar, né, a editora, a vocês que estão envolvidos nesse projeto, pelo projeto em si, por ter essa ideia de espalhar informação para esclarecer as pessoas sobre esses problemas de saúde, especialmente o câncer, né? O câncer de próstata, ele é importante que as pessoas saibam isso, que a gente deixou claro, que ele tem uma alta chance de cura com diagnóstico precoce. Só para você ter ideia, o que a gente não falou, o tumor de próstata ele pode levar 10 a 15 anos para crescer 1 centímetro. Então, é por essa razão que ele é considerado... É por isso que, dependendo do grau do tumor, tem tumor com tendência a ser mais leve e tem tumores mais agressivos, naturalmente. Mas uma boa parte deles tem um crescimento inicial que a gente chama indolente. Então, tem que desmistificar o medo dessa palavra câncer, né? Ter um câncer não significa de maneira nenhuma sentença. Sentença de morte. Exatamente. Então, a gente tem que deixar isso tudo muito claro e com esse padrão do projeto que vocês têm conduzido, acho que vocês têm tido sucesso, então queria parabenizar, deixar claro que o câncer de próstata é uma dos cuidados que a gente tem com a saúde do homem, que não é só no novembro que a gente deve falar sobre isso, nem dos outros problemas, é o ano inteiro. Ressaltar que
quais são as principais causas de morte masculina, a gente deve pensar nisso. A gente não tem que falar para o homem só se cuidar com a próstata e ele não se cuidar com a sua pressão, com o seu controle da glicose, do colesterol, do triglicerídeo, do sedentarismo, da obesidade, do tabagismo, de tudo isso, né? Então a gente tem que ressaltar, apesar da gente ser urologista, especialista na área, como a gente já citou, do aparelho urinário e genital, mas a gente tem que lembrar isso aos homens, ter essa conversa, né? Então, deixar claro que com isso a gente consegue diagnósticos mais precoces de todos esses problemas, consegue controlar e com isso atingir a cura na maioria. Em quem não curar, você tem uma grande chance de controlar, de modo que o homem tenha uma boa... Deu uma travadinha, doutor. Voltamos. Voltamos. Não, então, não sei em que momento travou aí, mas... Você travou no momento que você estava falando do homem, que não se resume só a isso, que é importante Exato, ele cuidar. Então, cuidando de tudo isso, do estilo de vida, da alimentação, da prática de atividade física, da consulta regular aos médicos, né? Em todas as fases da vida, para cuidar, cada fase tem suas necessidades. Então, o homem fazendo isso, ele se aproxima um pouquinho do que as mulheres já fazem, né? As mulheres se cuidam mais que os homens, né? Verdade. Desde o início da vida sexual, as mulheres já fazem seu acompanhamento com o ginecologista. E para os homens seria recomendada a mesma coisa, né? Então, queria ressaltar isso, né? Deixar isso como uma última mensagem, que a gente tem que avaliar o homem de um modo integral, não só do aparelho urinário, não só da próstata, que a gente trabalhe em conjunto com outras especialidades, com o clínico, com o médico de saúde da família, o médico lá da atenção básica, é fundamental ele ter essa visão, né? A gente trabalha em conjunto com endocrinologista, com cardiologista, com geriatra, com pediatra, enfim, já falei ginecologista, então, endocrinologista. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto, pensando numa avaliação completa da saúde do homem, para tentar diminuir todos esses números que a gente falou aí, né? De mortalidade, de novos casos de câncer, de tudo isso. Certo. E aí você perguntou... aqui em Petrolina? Atendo. O meu consultório fica na Life Center, né? Fica ali na Orla, vizinha à Escola Saber. E atendo também em Juazeiro, no Instituto Valer. E, eventualmente, aí a cada 2 semanas, mais ou menos, eu também viajo a Araripina, vejo a família e atendo os amigos, o pessoal da região. Então, com isso a gente consegue abranger uma área grande aí de assistência. Sim, sim. Doutor, muito obrigado. O presidente da empresa aqui já externou o agradecimento em nome da editora, mas é importante reforçar. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Concordo super com a nossa coautora Gera Chaves está dizendo aqui. Grande profissional que nos esclareceu de uma forma tão tranquila. Parabéns, doutor Natanael, concordo. Um bate-papo muito tranquilo, sereno, conteúdo, informação.